E aí, pessoal, de volta nessa série nova que nós estamos agora, da Eterna Aliança entre Deus e os homens. No último vídeo até eu saí um pouquinho aí pela tangente, mas eu creio que é importante e eu gosto muito desse assunto, de a gente compreender o nosso propósito. De um modo geral, às vezes, conversamos com muitas pessoas na igreja que são de Deus, obviamente, mas não aprenderam ainda a descobrir o propósito da sua vida, Se a gente caminha com Deus, a gente tem essa, de uma maneira mais intensa, uma fome, sede de busca, eu quero te falar que acaba sendo revelado no teu coração o propósito de você simplesmente ter uma família, ter um pai, ser mãe, as coisas mais básicas, gente, não é... Às vezes você fica pensando que o propósito de Deus é um negócio que você tem que fazer e tal. Às vezes coisas que estão ao teu redor no dia a dia são bem básicos como um propósito, cara. Cuidar da casa, ser um bom pai, ser uma boa esposa, um bom marido e tal, ser um bom funcionário de trabalho, gente, ok? É super importante. E entender a tua relação como representante de Deus, Nós somos representantes dele porque nós somos filhos legítimos, nascemos dessa nova eterna aliança com Deus entre os homens, nos tornamos a igreja, os filhos representando o Pai sobre a face da terra. Não é bonito isso, cara? Pensa um pouquinho no teu coração aí. Pastor, mas eu me sinto um bagaço. Eu falei, você pode sentir um bagaço, cara, mas você não é. Eu quero declarar para nenhum de vocês não são bagaço. Às vezes esse sentimento ele explode querendo te perturbar, mas você não é. Você é uma nova criatura, eu quero te falar, você é um representante de Deus. Sabia que essas coisas no coração sendo meditadas e vai crescendo no teu coração, até a tua maneira de se arrumar vai melhorar. Tu não vai ser um largadão e tal. Pastor, estou tomando banho de 3 em 3 dias. Sai dessa lama, rapaz, até o teu jeito vai mudar, porque você vai se valorizar. E é isso que Deus está esperando, que a gente se valorize na condição de quem nós somos. Eu não sou melhor do que ninguém. Por favor, não me interprete mal e não me entenda mal, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu simplesmente vou assumir a representação do céu sobre a minha vida. Não tenha dúvida. Eu sou filho dele. Então eu tenho o meu jeitinho, todo mundo me conhece, tu já viu, Eu gosto de uma blusa de xadrez, não é não? A minha esposa gosta. Então por que eu não vou gostar? Eu gosto. Então de vez em quando eu boto uma outra blusa, mas de um modo geral eu gosto. Então beleza. Aí o pessoal brinca comigo e tal. Pastor Hélio, se eu boto uma blusinha aí por baixo, uma blusa preta aí e tal, beleza. Então eu botei. Eu boto porque eu aprendi também há muitos anos atrás que isso também conserva as minhas roupas. Eu estou sempre, vamos dizer assim, publicamente, falando muito, fazendo muitos encontros. Eu faço uma média de 5 encontros por semana, no básico, Praticamente todo dia eu faço uma reunião com escola bíblica, reuniões meio de semana, às vezes eu vou pregar em outro lugar, nas nossas igrejas, eu vou pregar, eu viajo e tal. Beleza. Então eu fui aprendendo algumas coisas que também conservo, e eu sou um cara que suo muito, então eu gosto de ficar com o meu braço, aquele negócio tudo suando embaixo e tal. Então beleza, gente. Então assim, eu hoje sou um cara feliz, e todo mundo trabalha comigo, Quem está aqui trabalhando comigo, trabalha há muito tempo, cara. Então, cara, eu sou assim, eu sou um cara feliz, cara, feliz. Pastor e tal, a gente está enfrentando problema e tal, cara, aprende a separar os teus problemas daquilo que você é como um representante de Deus e valoriza essa parte, porque é essa parte que vai te levantar, vai te dar força, coragem, ânimo, ele vai levantar você de tal maneira que você vai entender coisas. E eu enfrento problemas na força do entendimento de quem eu sou, ok? De uma aliança que eu tenho com Deus. Então eu não ando sobre a face da terra sem aliança, eu sou um aliançado. Davi tinha entendido muito bem isso. Quando Golias veio para ele e falou, cara, vou acabar contigo hoje, tu é um moleque e tal, parece um cachorro vindo para cima de mim. E Davi falou, cara, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, você está desafiando o Senhor dos Exércitos, não falou nem você está desafiando Israel. Você está desafiando o Senhor dos Exércitos, o propósito do Senhor dos Exércitos sobre a face da terra. E eu vou representar ele. E foi para cima de Davi, foi para cima de Golias e tomou pau. E morreu naquele dia. Então eu quero te falar que a dinâmica da tua vida de enfrentar problema está na força
da tua identidade, de compreender que você é um representante por causa de uma nova aliança. Essa aliança é definitiva, essa é perfeita. Como é que Deus olha o homem sobre a face da terra? Ele olha de duas maneiras. Um homem afastado dele sem aliança e o homem que recebeu a aliança do Senhor Jesus, o Rei da Glória, e se tornou seu filho, se tornou representante dele, legítimo do céu sobre a face da terra. Só tem dois tipos de homem. Um homem afastado ainda, sem a natureza dele, é a dor do coração dele, vendo esse homem afastado, porque ele já pagou um preço na cruz do Calvário, através de Jesus Cristo, para ele ser recuperado, sair da mão das trevas. E o outro é um aliançado com a pessoa de Jesus que tem a natureza do Pai, da qual nós somos co-herdeiros com Jesus, diz a palavra, gente. Não sou mais escravo, eu sou herdeiro, Gálatas capítulo 4, verso 7. Então, legal, então eu vou representar quem eu sou no propósito dele. E aí eu vou passar pelos problemas e pelas lutas da maneira própria. Deus está comigo. Então, eu nem terminei esse vídeo, eu vou terminar agora. Porque eu estou tentando avançar aqui, eu estou conversando com vocês e estou abrindo o meu coração. Eu gosto muito disso. O pessoal que trabalha comigo aqui, a gente, vamos sentar, vamos bater um papo. Tal. A gente começa a bater o papo, começa a falar da verdade. E o próprio Espírito Santo ele vai fluindo no nosso meio e a gente vai sendo edificado. Nós vamos ouvindo verdades que, fundamentam a gente, que fortalecem. Depois de um tempo, está todo mundo animado aí, né? Então, Hebreus capítulo 8, verso 6, né? Jesus, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho superior. Alguém lembra que Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome? No qual todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Gente, o que é isso? Porque ele fez isso, pagando um preço na cruz do Calvário por nós. Então, ele propôs um novo acordo, como está ali, que ele nos oferece da parte de Deus, que contém promessas superiores, obviamente. Não tem nada igual, é fantástico. Então, a velha aliança, ela não era perfeita. Se ela fosse perfeita, não teria havido nenhuma necessidade de outra para substituí-la, diz a palavra. Hebreus 9,15, vai comigo aí. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador de uma nova aliança, a fim de que então ele interviu a morte. O homem estava preso na morte, numa natureza que o afastava de Deus, na mão do inferno. Ele remiu tudo isso aí, né, nessas transgressões que havia nessa primeira, e recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, a aliança, como eu disse, sempre foi e será a forma da relação entre Deus e os homens. Deus e sua palavra, só para voltar a te lembrar, a palavra para o homem sempre será o acordo, a aliança na forma de ordem. Ele estabeleceu, então é assim. E aí viva debaixo da bênção dessa ordem. Então, desde o início, Deus estabeleceu isso com o homem quando o criou. Alguém lembra que a gente começou a ler, Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar, tudo ordem de Deus. É isso que precisa ser resgatado para a igreja dos dias de hoje, cada vez mais entender isso. E o Senhor deu a ele uma ordem. Qual é a ordem? De toda árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, olha a ordem aí, não comerás. Porque no dia em que dela você comer, você certamente morrerá. Está escrito, ele estabeleceu e assim é. Então eu queria que você entendesse que na base da obediência à ordem que é a palavra de Deus, o homem seria preservado com a vida e a bênção dele. Eu amo demais isso aqui. Eu entendi muitos anos atrás que eu parei de argumentar com Deus. A gente argumenta muito, a gente tem essa tendência, né, nessa atmosfera desse mundo caótico, né, da interferência das trevas, a pensar fora do que Deus tem a dizer. E eu tenho umas frases que eu boto para mim como checklist do meu coração, o que Deus tem a dizer é o que vale. E aí eu aprendo a descartar a minha por escolha mesmo. E é isso. Adão e Eva perderam a vida porque escolheram. Foram tentados, ouviram aquela balela do inferno, lá no capítulo 3, olharam para a árvore, viram que era agradável, né? Deu desejo de comer, beleza, não, legal, beleza. Bom, saíram da ordem. Eu guardo essa frase, eu passo ela para você. O que Deus tem a dizer é o que vale. Por que o que vale?
porque o que vale é me manter, é isso que ele deseja, me manter preservado e abençoado. E continuamente abençoado sobre a face da terra, só debaixo da sua ordem, que é a sua palavra. Então, debaixo da ordem, coloquei bem grande para a gente ler aí, ó, da palavra de Deus, o homem viveria em paz e abençoado. Você quer isso para a tua vida? Viver em paz e abençoado? Então, viva debaixo da ordem. Estabeleça no teu coração que eu vou escolher o que Deus tem a dizer, porque é isso que vale. Então, a tua vida vai crescer. A tua vida vai progredir, não tenha dúvida. Então, gente, para viver a plenitude da bênção de uma aliança, com Deus, não basta só responder a Deus uma vez, tem que responder de maneira contínua. Às vezes as pessoas não associam, mas quer ver? Deixa eu te mostrar algo. No dia que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, na verdade, você entrou na ordem de Deus pela primeira vez. Você recebeu a ordem de Deus. Receber a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero te dizer, gente, não é uma opção, é uma ordem. Se torna uma obediência. Da mesma maneira que no início Deus disse para Adão e Eva, dessa árvore vocês não comam, porque se comerem vão morrer. É sempre uma ordem. Deus nunca deixou Adão e Eva à vontade. Fica à vontade no que vocês acham, no que vocês pensam. É óbvio que Deus não está me criando um robô, nem a mim, nem você, e tirando de nós o livre-arbítrio. Não, Ele nunca tirou. Mas que sejamos sábios, porque ao escolher a ordem dEle, a voz dEle, a sua palavra, você vai estar sempre debaixo da bênção, cara. O homem corre atrás da bênção, mas não quer viver a ordem de Deus. Não funciona. Você entende isso, gente? Não funciona. Ele não associou ainda que na ordem de Deus tem bênção. O combo de Deus abençoador em todas as áreas está em eu respondê-lo. Ok? Eu faço isso por uma escolha, porque eu sou um ser livre para responder. Aí eu vou e respondo a ele. Legal? Eu respondo a ele independente do que eu acho, o que eu penso ou o que eu quero. Não, eu entendi. A ordem de Deus é essa, então eu vou respondê-lo. Eu respondendo, eu garanto uma vida abençoada sobre a face da terra, debaixo da mão dele. Ok? Então, para viver a plenitude da bênção de Deus, de uma aliança, não basta só responder uma vez. Naquele dia que eu entreguei minha vida para Jesus, agora eu tenho que fazer isso de maneira contínua. E ele se torna, como palavra, a ordem pela qual eu vou viver, o propósito pelo qual eu vou viver. Não, eu vou viver debaixo da ordem dele. Aí a minha vida é abençoada. Deus põe a mão na nossa vida. Então, responder a Deus, gente, é a minha parte de cooperar com ele em cima de uma aliança já estabelecida, que é a sua palavra. Guardou essa frase? Responder a Deus é a minha parte. A partir do momento que eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador e eu estou nessa eterna aliança com Ele, a partir desse momento agora é maneira contínua até o final. É a minha parte de cooperar com Ele em cima de uma aliança já estabelecida, sua palavra. Eu coloquei uma frase aqui de São Tomás de Aquino, muito legal, só para você entender coisas que acontecem. Pastor, é fácil então. Não, eu não digo que é fácil. Responder a Deus não é fácil porque existem outros desejos e vontades nossas, humanas, muitas vezes inspirações que são até satânicas mesmo, né? Para nos desviar da ordem de Deus, de estar debaixo da sua verdade, da sua palavra. Isso aí é direto, gente. E a gente luta, né? Por isso Paulo falou, é a luta do espírito recriado contra a carne, cara. Esse combate que continuamente nós temos. Então, olha só que interessante isso aqui, né? Ele disse assim, São Tomás de Aquino, o que eu quero? Ele está falando sobre a vontade humana, tá? Sobre o desejo humano, o que eu quero, o que acredito. Eu acredito em Deus e na sua palavra. Você crê em Deus e na sua palavra? Muito bom. Legal, eu hoje sou uma nova criatura porque eu criei, eu respondi a Ele, mas tem esse detalhe, eu quero, o que eu quero, o que eu sinto. E depois ele disse assim, e o que eu preciso fazer nem sempre se alinham. Não é? Então a gente vê o que é preciso ser feito, mas eu tenho do lado de cá o meu desejo, a minha vontade, e às vezes isso nunca alinha, cara, e às vezes a gente tem que queimar a nossa vontade, a força da vontade, a força do desejo,
para fazer aquilo que é preciso ser feito, fazer o certo, estar debaixo da ordem de Deus. Aí a gente é abençoado. Então veja aí, ó, a verdadeira aliança não é um acordo baseado na vontade do homem. Se fosse assim, seria uma bagunça, gente. O homem voltaria a estar perdido novamente. Mas no propósito estabelecido por Deus quando criou o homem, submissão à sua vontade. Talvez seja a frase que você tem que pegar e dá um print nisso aí e medite um pouquinho sobre isso, porque no momento que olha só, olhem para cá, no momento em que eu e você ajustarmos isso na nossa vida, muitas coisas vão mudar, muitas barreiras vão cair, muitas situações serão transformadas. Nós veremos oportunidades e portas novas chegando na nossa vida pelo simples fato que eu e você nos submetemos à sua vontade, que é a sua palavra, que é a ordem que mantém a minha vida na bênção. Me protege e me abençoa. Legal, pessoal? Que bom conversar com vocês nesse dia, nesse vídeo. E aí, compartilhe isso com seus amigos. Eu creio que vai ajudar, uma edificação muito importante que nós precisamos ter. É tempo de crescimento espiritual, é tempo de maturidade espiritual na Igreja do Senhor para cumprirmos os propósitos do fim dos tempos. Legal? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.